Olá, povo lindo e abençoado desse canal, povo lindo que vai morar no céu. Espero que você esteja bem, espero que as suas expectativas para hoje, mais uma vez, estejam grandes aí no que o Senhor quer falar com você. E hoje eu quero abordar um tema aqui com você de extrema importância. Eu falo que todos os vídeos que eu gravo aqui, eu falo que eles são importantes, eles são cirúrgicos, eles são pontuais porque são direcionados pelo Espírito Santo. E hoje o tema que eu quero abordar com você é sobre obediência. Tem gente querendo promessa, mas não quer obedecer. Tem gente que quer vitória, mas não quer alinhar a vida com Deus. E sabe o que a Bíblia diz sobre obediência? Lá em Isaías 1,19, o Senhor diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Existe uma condição nessa frase, se quiserdes. Ou seja, eu preciso estar, me comprometer com essa palavra. Eu preciso tomar uma decisão. Isso não é algo que está na minha emoção, não é algo que vai me mover, que vai me emocionar, mas é uma decisão. Ele diz bem claro: se quiserdes e me ouvirdes. Dentro desse versículo, eu quero abordar também a questão do ouvir. Muitas vezes nós ouvimos, entra a palavra aqui e ela sai daqui. Nós só ouvimos, nós não conseguimos escutar e praticar, colocar em prática aquilo que o Senhor está falando conosco. E como que eu vou viver, comer o melhor dessa terra sem obedecer? Se eu não ouvir a palavra de Deus, se eu não ouvir, escutar e praticar a palavra de Deus, como que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Como que isso vai fazer sentido na minha vida se eu não quero obedecer? Se eu não quero tomar essa decisão? E dentro da Bíblia nós temos exemplos fantásticos sobre obediência, sobre aqueles que receberam uma ordem de Deus. A obediência é um princípio, é algo que Deus ordenou para nós e esse princípio, essa ordem, ela não pode ser quebrada. Então, dentro da palavra de Deus, nós temos o exemplo de Abraão. Depois, se vocês quiserem ler, lá em Gênesis 12, conta a história de Abraão, que o Senhor pediu ele para sacrificar o filho dele, Isaque. E Abraão, naquele momento, eu imagino que ele não estava entendendo nada daquilo que Deus estava querendo é, fazer na vida dele, mas ele decidiu obedecer. Ele não questionou, ele não perguntou por que Deus estava fazendo aquilo com ele, por que teria que ser o filho dele, por que não teria que ser outra coisa. Aí eu pergunto para você, talvez você que está me assistindo tem filhos, você teria coragem de sacrificar o seu próprio filho? E agora entrando um pouco nesse sentido de sacrifício, que exige também de nós hoje nós somos o sacrifício. O que você tem feito para colocar a obediência em prática na sua vida? Será que você tem questionado? Será que você tem perguntado para Deus por que eu tenho que tomar essa decisão? Por que tem que ser eu? Por que aconteceu isso só comigo? Sabe? Nós precisamos refletir. Eu quero que você hoje reflita sobre isso, sabe? Coloque a mão na consciência, examine você mesmo, seu coração, as suas atitudes, o que você tem feito para colocar a palavra obediência em prática na sua vida. Será que você tem praticado obediência ou será que você só tem fingido praticar obediência? Então, perdão, é, Abraão obedeceu e o Senhor colocou ele como pai das nações. Ele se tornou pai das nações. E Pedro também só conseguiu ver o milagre quando ele disse ao Senhor: sobre tua palavra lançarei as redes.
E aí ele conseguiu ver o milagre da pesca, ver que ele conseguiu ali pescar aqueles peixes, aquela rede que ele tinha lançado, ela veio cheia de peixes, porque ele tomou uma decisão de lançar a palavra de Deus sobre as redes. E também Jonas, né, que foi lançado na barriga do peixe por falta de desobediência também. Então nós temos vários exemplos dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que fala exatamente sobre obediência. Então, se nós temos essas palavras na Bíblia, nós temos essa ordem que o Senhor nos deixou, por que que insistimos ainda em desobedecer? Desobedecemos nos nossos relacionamentos, desobedecemos dentro da nossa casa, desobedecemos sobre as nossas finanças, o que que eu tenho feito com o meu dinheiro, o que que eu tenho feito dentro da minha casa, será que eu tenho obedecido os meus pais? Para você, filho, que ainda mora com seus pais ou que já casou, você tem honrado seu pai, você tem honrado a sua mãe, esse é o primeiro mandamento como promessa que o Senhor tem para nós. Você tem obedecido a palavra de Deus, você tem querer, pelo menos querer andar em obediência com a palavra de Deus, isso é uma decisão. Gente, isso é uma decisão. Eu preciso decidir que hoje eu não vou desobedecer mais. Porque eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Deus me deu uma ordem que eu preciso cumprir. Amém? E Deus, ele não negocia com desobediência. Talvez tem portas travadas na sua vida por conta de desobediência. Talvez tem milagres retidos sobre a sua vida porque falta obedecer. Não é porque Deus não quer, mas é porque você que não quer obedecer. Então, hoje eu te convido. Você quer viver o sobrenatural? Quer ver essa promessa destravada? Quer ter resposta de oração? Então guarda isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Obedeça. Porque no reino de Deus, né, a chave não é o talento, não é a fama, não é seguidores, não é Instagram, não são curtidas, é obediência. Quem tem e quem vive em obediência, vive o melhor de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero orar com você, que você hoje decida obedecer. Se você já andou por caminhos aí que você sabe que Deus não quer isso para você, tome essa decisão hoje. Se você tem falhado diante de Deus em alguma área na sua vida, desobedecido Ele, querendo andar em caminhos que não são os caminhos que Deus tem sobre a sua vida, volta, refaça aí, né, a rota e volta para um caminho de obediência. Stephanie, você fala, parece ser fácil você falar. Eu tenho muita dificuldade também, queridos. Eu sou ser humano, eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus sonhos, eu tenho muita vontade de fazer muita coisa que eu quero. Mas o Senhor me chama todos os dias a obedecer a voz dele, a obedecer o chamado dele na minha vida. Então eu preciso decidir ser obediente todos os dias. Isso não vai ser só hoje. Essa decisão você não vai orar e falar para Deus só hoje, Senhor, eu quero te obedecer. E amanhã você vai lá e desobedece. Isso é um hábito que nós precisamos criar dentro das nossas orações. Senhor, quero te obedecer, me ajuda. Eu sei que não é fácil, queridos, eu sei que não é fácil. Eu estou aqui falando para vocês uma coisa que eu também preciso viver na minha vida. Eu preciso obedecer como esposa, eu preciso obedecer como filha, eu preciso obedecer como líder no meu ministério, eu preciso obedecer como mãe, eu preciso obedecer como profissional. Então, obedeça. Eu preciso tomar decisões de obediência todos os dias na minha vida. E o Senhor hoje te chama a obedecer ao chamado dele.
àquilo que ele tem falado aos seus ouvidos e você só tem ouvido, você não tem escutado e colocado em prática na sua vida. Quero orar por sua vida hoje e acredito que essa palavra de alguma forma falou no seu coração, porque é uma palavra que veio do céu para você, uma palavra pontual hoje para você. E se você acha que tem outras pessoas que precisam buscar esse caminho, que você possa compartilhar com eles ou com elas. Mande, compartilha, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo que é publicado aqui. Curta, né, esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Amém? Senhor Jesus, eu coloco essa pessoa que está me ouvindo, me vendo, Senhor, nessa hora. Jesus, essa palavra, ó Deus, veio dos céus, essa palavra veio do teu coração, Senhor. É uma palavra, Senhor Jesus, que eu também preciso, ó Deus, ouvir, escutar e praticar todos os dias. Eu preciso, Senhor, de ti. Senhor, ensina essa pessoa a buscar, Senhor, e a depender de ti. Ensina a ela, Pai, que o caminho que ela tem para viver o melhor do Senhor é um caminho de obediência, é um caminho de se submeter à tua vontade, ao teu querer, Senhor, ao teu chamado, ó Deus, na vida dessa pessoa, Pai. Abençoa a casa dela, abençoa a vida dela, Pai, a vida financeira, a vida profissional, a família dela, Senhor, os relacionamentos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, a abençoar, que nesse dia o Senhor venha abrir os olhos do coração dessa pessoa e trazer sobre ela clareza da tua palavra, clareza daquilo que o Senhor tem para ela, Pai, que ela venha te buscar cada vez mais, que ela venha, Senhor Jesus, cumprir todas as ordenanças, os princípios que o Senhor nos deixou. O Senhor não negocia os seus princípios, Pai. E é por isso, Senhor Jesus, que o nosso coração clama todos os dias pela tua presença. Nós precisamos do Senhor. Pai, nós te necessitamos, nós não somos nada sem a tua direção e o teu Espírito, Senhor. Então, venha sobre nós. Revela a tua palavra sobre os nossos corações, revela a tua palavra aos nossos olhos, Pai, e que nós possamos te escutar, Senhor Jesus, que nós possamos obedecer e submeter a ti todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, guarda o coração dessa pessoa, os olhos, os ouvidos, de tudo que é mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Quebra toda resistência, Pai, à tua palavra. Que essa palavra, Senhor, que foi ministrada, possa entrar no coração, Senhor Jesus, assim como uma espada de dois gumes, ó Deus. E que essa pessoa, Pai, a partir de hoje, tome a decisão de obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Querido, querida, seja abençoado pelo Senhor, abençoada pelo Senhor. Que você possa transbordar da presença de Deus todos os dias aí no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos e que a cada dia você escolha viver a vontade de Deus, obedecer e praticar a palavra dele. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço.